O dia está chuvoso na cidade, mas ainda existem muitas pessoas na rua que caminham de um lado para o outro, cada um com o seu próprio guarda-chuva. A cidade não para e todos os habitantes levam uma vida agitada e corrida com os seus afazeres diários. Mas em meio à multidão, um jovem tenta se proteger da chuva forte enquanto caminha nas ruas da cidade. Ele olha para cima na esperança de que aquela chuva pare por um instante para que ele possa chegar mais tranquilamente em seu destino. Ao ver que o seu pedido não foi atendido, o garoto apressa os seus passos para chegar mais rápido. Ele está com pressa e corre cada vez mais rápido sem olhar para trás. Enfim, ele consegue chegar ao seu prédio e se encontra a salvo da chuva, se acalmando por um momento. As escadas ainda estão escuras e ele entra no ambiente para que as luzes possam acender e ele subir as escadas. Então, o jovem dá um passo de cada vez, com cuidado a cada degrau para não escorregar por conta de seus pés molhados. Lá fora, a chuva ainda continua a cair, mas a frente do prédio está deserta, sem nenhum movimento de pessoas. Finalmente, a luz do seu andar acende pelo movimento de sua presença e o garoto já pode observar tudo o que está ao seu redor. Mas ele fica completamente assustado quando percebe a presença de alguém bem na sua frente. Antes que ele possa subir o próximo lance de escadas, uma mulher vestida de guerreiro está bem perto encarando fixamente. No instante em que vem o garoto, a mulher muda sua expressão e parece enfurecida com ele. Os seus olhos se aproximam e nenhum dos dois conseguem falar uma palavra sequer. Quando, de repente, o garoto dá um grito com o susto que levou e pergunta em alto tom que é ela. Rapidamente, ele sai correndo pelo susto que levou, mas não percebe que as suas chaves caem ao chão nessa hora. Ao se deparar com a mulher, percebe que deverá passar por ela para chegar ao seu apartamento e, nesse momento, a mulher se esquiva para o canto. Ela olha atentamente para ele e parece tentar decifrá-lo com uma expressão que mistura curiosidade com um pouco de raiva. O garoto pega a chave que deixou cair no chão e repara mais uma vez na mulher, concluindo que ela é apenas uma cosplayer, apesar de ter o assustado. A mulher permanece imóvel e sem falar nenhuma palavra quando o garoto passa observando atentamente para ela. Mas o prota continua olhando e observando todos os detalhes da mulher que permanece no mesmo lugar. Ele se admira com a sua postura, como ela está vestida e se atenta até mesmo para a espada que ela carrega. Ao se recuperar do susto e passar tranquilamente pela jovem, o garoto roda as chaves em suas mãos com tranquilidade enquanto conclui que a mulher é muito dedicada. De repente, antes que ele entre em sua residência, a garota grita com a voz um pouco trêmula mandando ele parar. Mas ele olha para trás um pouco nervoso e avisa para ela que aquela é a sua casa e se pergunta se ele parece um cara mau. Então, quando ele se vira para olhar para ela, ela recua segurando em sua espada e demonstra claramente a sua posição de medo. O prota decide não dar muita bola para ela, abre a porta da sua casa e entra normalmente. Mas antes que possa fechá-la completamente, ele dá mais uma espiadinha para analisar o comportamento daquela jovem. Ela permanece imóvel no canto da parede, segurando em sua arma, na espera que ele feche completamente a sua porta. O prota entra em sua casa e o que ele mais quer é tomar um banho quente nesse dia chuvoso. E é isso que ele faz e quando termina, calça os seus chinelos confortáveis de ficar em casa. Depois, é hora de procurar algo para comer e ele logo vai na geladeira buscar uma bebida gelada para completar o seu dia. Além disso, ele pega também o saco de ração que guarda em cima da geladeira e chama pelo melão de inverno. Rapidamente, ele balança o saco de ração de um lado para o outro, na intenção de que o seu gatinho escute o barulho. Rapidamente, o gatinho, que se chama melão de inverno, atende à solicitação do seu dono e vem fazer o seu lanche também. Enfim, ele pode abrir a sua coca gelada e descansar um pouco. Então o prota vira lata e começa a beber, sem se preocupar com mais nada que possa lhe acontecer. Ele está muito contente e se sente feliz ao se refrescar com uma coca gelada depois de um banho delicioso. O garoto continua ao lado do seu bichinho que não para de comer a sua ração por um minuto sequer. Lá fora ainda está chovendo muito e o prota apenas observa a paisagem de sua janela, aproveitando seu momento de descanso após um dia inteiro de trabalho. A chuva continua na cidade inteira e o tempo está fechado sem previsão de quando o céu vai abrir novamente. De repente, o garoto escuta a sua campainha tocar e logo fica alerta sobre quem pode ser, porque não está esperando nenhuma visita. Então ele pega o seu guarda-chuva e vai em direção à porta para ver quem está chamando agora. Antes de abrir, ele decide espiar pelo olho mágico e já ficar ciente de quem vai encontrar quando abrir a porta. Mas, ao observar o lado de fora, percebe que não tem ninguém lá que possa ter tocado a campainha. Ele espera por mais alguns segundos para ver se alguém aparece na esperança de que a moça ainda esteja lá. Mas parece que ninguém vai aparecer, então ele decide abrir a porta e ver com mais clareza tudo do lado de fora. De repente, a mulher que ele encontrou mais cedo aparece em sua frente de surpresa. Ele se assusta e fica um pouco nervoso com aquela situação, se perguntando o que a mulher deseja. Então, o garoto começa a falar com ela e diz que está ficando escuro e a chuva não parece parar em breve. Se a casa dela não for muito longe, ele poderia dar seu guarda-chuva.
Mas ele percebe que a moça está muito encharcada e pergunta se ela não gostaria de ligar para sua família vir buscar ela, para que ela possa voltar em segurança. A jovem apenas olha para o prota e pergunta onde é isso e ele responde que ela está no bairro da Rua Bevan. No entanto, a jovem parece um pouco confusa e tenta assimilar a informação que acabou de receber. Assim, olha mais uma vez para o rapaz e pergunta quem é ele, deixando o jovem confuso dessa vez. Ele se pergunta como deveria responder isso, então fala para ela que seu nome é Lei Feng. Novamente, ele pergunta se ela vai querer o guarda-chuva, porque se não quiser ele vai guardá-lo. A moça ainda está pensando sobre essas informações que recebeu tentando identificar o que significa. Ela decide olhar fixamente para o rapaz e o cumprimentar dizendo que é discípula da gangue Salt e que não tem certeza do motivo que está ali. Mas, olhando para a moça, o prota conclui que ela realmente está mal e afirma que quem diria que ela seria alguém com síndrome da 8ª série presa em seu cosplay. Então ele desiste de tentar dar alguma informação para ela e pede para que ela esqueça isso tudo. Ele entra em sua casa e diz que é melhor chamar a segurança para vir e ver o que está acontecendo. A jovem fica parada na porta e o prota pergunta se ela não vai entrar, porque lá fora está muito frio. Agora, eles estão dentro de seu apartamento e Lei Feng está tentando falar com a segurança do seu prédio. Agora, ele tenta falar com alguém do outro lado da linha e caminha um pouco de um lado para o outro. De repente, a jovem fica desesperada com algo que está vendo diante dos seus olhos e não pode se conter. A televisão do apartamento está ligada e um grupo de pessoas falam sobre o mercado de trabalho olhando diretamente para a tela. A jovem garota fica confusa com toda aquela falação e barulho alto e se admira, como se nunca tivesse visto aquilo antes. Então, não perde tempo e pega sua espada para dar um golpe certeiro na televisão de Lei Feng. Ela está enfurecida e ataca a televisão como um inimigo que deve ser derrotado pela salvação de sua vida. Lei Feng fica desesperado sem entender o motivo dessa reação, enquanto a pessoa do outro lado da linha pergunta que barulho foi aquele. Ele ainda está tentando entender o que aconteceu quando a jovem olha para ele um pouco desnorteada. Enquanto a chuva ainda está caindo lá fora, ele diz para quem está na linha que não foi nada e pede desculpas por incomodar. Os dois jovens estão naquela situação embaraçosa em que nenhum dos dois está entendendo direito o que está acontecendo. Lei Feng fica sem jeito e afirma que isso está indo de mal a pior e que teve um belo prejuízo com a destruição de sua televisão. Ele desliga o telefone e olha amigavelmente para a jovem, perguntando de onde ela disse que veio. Mas ela está muito confusa com todas as informações e pergunta para ele como todas aquelas pessoas apareceram na sua frente de repente. E permanece desconfiada sem saber com quem o prota estava conversando, porque não viu mais ninguém ali na sala. O prota apenas sorri e se pergunta se ela é do grupo acrobático Vukial, e repara que ela despreocupadamente destruiu a TV de alguém com a sua espada. Ele percebe que a jovem está nervosa e pede para que abaixe a sua espada primeiro, avisando que é uma boa pessoa e que acabou de oferecer um guarda-chuva de proteção. Ela para por um instante enquanto analisa toda a situação e as palavras do prota. O seu olhar de fúria se vai e a jovem resolve tirar a sua espada que estava fincada na TV e o prota apenas observa se perguntando se aquela espada é realmente de verdade. Depois disso, Lei Feng pergunta para a jovem qual é o seu nome e de onde ela veio. Enquanto guarda sua espada ela diz que se chama Jian Rei e que é discípula da gangue Salt. Mas o prota permanece em um tom descontraído e pergunta se a sua gangue é grande e onde ela está, mas a moça fica admirada por ele nunca ter ouvido falar da gangue Salt. Ele está cuidadoso com as suas palavras agora e afirma que é verdade que nunca ouviu falar sobre a gangue Salt. Jian hesita por um momento e permanece imóvel, enquanto os seus pés parecem se desestabilizar. Lei Feng continua afirmando que é uma boa pessoa e que pode ajudá-la e se ela tiver alguma pergunta, pode perguntar agora. Mas ela apenas afirma que deseja ir para casa de volta para a gangue Salt. O prota então diz que esse é o bairro da Rua Bevan no distrito Yongkan da cidade Jianshen e pergunta se ela conhece, mas Juan diz que não conhece. Então o prota diz que não é possível que a jovem seja uma ancestral e pergunta se deveria perguntar quem é o imperador. Nesse momento, Jian se admira e abre os seus olhos brilhantes perguntando se ele se refere a Vossa Majestade. Finalmente, ele pode ter uma pergunta certeira, então abre os braços e pergunta quem é Vossa Majestade. Mas ela simplesmente fala que a Vossa Majestade é a Vossa Majestade e o prota pergunta se ela sabe o ano em que eles estão. Ela parece um pouco confusa com a pergunta e diz que pelo que se lembra aquele é o 16º ano de Kaiyun. Lei Feng analisa que a garota não parece estar brincando e pede que ela espere um pouco para ele procurar em seu celular por mais informações. Ele busca por informações que possam ser relevantes para descobrir quem é aquela jovem e de onde ela veio. O prota parece que está um pouco nervoso e deseja responder às suas perguntas o mais rápido possível. Então ele pergunta por Tang Xuanzong, mas ela permanece confusa, e ele se lembra que o imperador recebeu esse nome apenas após perder a sua vida. Após perguntar por vários nomes ele chega ao nome de Qin Liang, que foi um poeta muito famoso durante a dinastia Tang e pergunta se ela conhece ele. Nesse momento,
Os seus olhos brilham e Jianhe pergunta se o prota conhece ele e onde ele está agora. Ele responde em um tom sarcástico que provavelmente agora ele está no mato, ou eliminado do jogo. Enquanto eles ainda estão conversando, um som realmente alto chama a atenção de Jianhe, que fica apavorado em posição de ataque. Na verdade, é a campainha do apartamento com alguém que trouxe a comida de Lei Feng, mas a jovem está pronta para atacar a qualquer pessoa que chegar. Rapidamente, o prota pede para que ela se acalme e dê um passo para trás, pois é apenas uma pessoa boa que veio trazer a sua comida. Ela pergunta se é um servo, mas o prota responde que não, mas simplesmente uma pessoa que veio trazer a marmita. Nesse instante, ela por um instante tenta processar a informação, pois nunca ouviu falar nessa palavra antes e fica tentando decifrar o que significa. Lei Feng abre a sacola para que ela veja a comida e pergunta se ela está com fome e deseja comer junto com ele. Mas a jovem parece querer se proteger e diz que não precisa, mas agradece a gentileza. Jianhe está indo em direção à porta e pergunta para o prota por que todas as pessoas cortam os seus cabelos. Ele começa a responder, mas logo repara que ela falou sobre todas as pessoas e não apenas sobre ele. Então, ela diz que chegou há 1 hora atrás e ficou olhando lá fora quando chegou. Então, ele imagina tudo o que poderia ter acontecido nessa 1 hora para alguém que não hesita em sacar a sua espada, pois foi nessa hora que a chuva começou. O prota quer confirmar que nada de mal aconteceu e pergunta se alguém a viu, e a moça responde que não, pois apenas ficou se escondendo e olhando por aí. Então ele responde que está tudo bem e decide começar a comer, afinal está com muita fome. Nesse momento, ela chega bem perto do prota e diz que ele ainda não respondeu a sua pergunta sobre o corte de cabelo. Lei Feng tenta encontrar palavras para explicar, mas apenas diz que ela pode encarar isso como um costume local sem nenhuma razão específica. Ela sente o cheiro delicioso da sua comida e fica admirada, então o prota pergunta se ela quer um pouco, pois nunca deve ter provado isso antes. Aquele lanche parece realmente delicioso e o seu cheiro está invadindo todo o apartamento. Jianhe se sente atraída por esse cheiro, mas analisa um pouco mais se aquilo é seguro, pois realmente nunca provou algo parecido antes. Mesmo assim, ela decide não comer o lanche que o seu anfitrião pediu. Então ele decide lhe oferecer uma bebida refrescante para saciar a sua sede e diz que ela pode ficar com aquela lata, avisando que é doce e que talvez ela nunca tenha bebido antes. Nessa hora, Jianhe saca a sua espada e pergunta se ele está a desprezando porque ele claramente disse para ela comer, mas não disse o que era aquilo. O prota rapidamente se defende e afirma que comer vai encher ela e que aquilo se chama hambúrguer. Mas, por um desastre do prota, a sua coca cai no chão e os dois apenas ficam observando o líquido escuro molhar todo o chão. Jianhe rapidamente saca a sua espada, por pensar que o prota está tentando algum mal contra ela. Ele fica tenso nesse momento e diz que aquilo não é realmente venenoso, mas sim, uma bebida gasificada. Mas a jovem está realmente furiosa e encurrala o prota com a sua espada, enquanto ele grita que aquilo é um mal-entendido. Ela está furiosa, mas o libera para continuar o seu lanche, enquanto guarda sua espada ainda desconfiada. Assim, o prota pega mais uma lata de sua coca gelada parecida com aquela que derramou no chão, e começa a beber normalmente, deixando a jovem ainda mais desconfiada com essa situação. O prota olha para ela e percebe que ela está confusa e decide se vai explicar novamente o que é aquilo. Ele explica que aquela lata é igual àquela que caiu no chão antes e pergunta se agora ela aceita, já que viu ele tomando normalmente. Mas a jovem continua em sua decisão de não comer nada que ele está oferecendo. O prota fala que ela pode parar de sacar a sua espada a cada segundo e que ele é um cara legal, caso contrário, deixado ela lá fora para se virar sozinha. Ele continua dizendo e afirma que além disso ela assustou o melão de inverno, seu gato de estimação. Mas, ao ver o gato em seu apartamento, Jian ressaca novamente a sua espada e parte em direção ao bichinho. O prota apenas observa a garota e percebe que precisa lidar com ela e suas ações, mas só tem 3 opções para escolher. Sua primeira opção seria enganar ela para ir lá fora e depois deixá-la sozinha. Proten acha que com isso ela entraria nas notícias sendo presa ou ferida por outra pessoa. A segunda opção é chamar a polícia, pois ela é de 1200 anos atrás, então tem muito que pode ser estudada, mas o problema é que a polícia não acreditaria. Mas se algo desse errado depois que a polícia fosse na casa do prota, a coisa poderia ficar muito feia com a fúria da garota. Então ela poderia despertar a sua raiva interna por todos e destruir tudo que visse em sua frente. Lei Feng não pode nem imaginar onde isso poderia acabar e por um momento fecha os seus olhos tentando desviar esse pensamento da sua mente. Então, ele abre os olhos e diz que a terceira opção seria apenas observar por agora. Ele analisa e não pode acreditar que tem uma super garota ancestral em sua frente dentro da sua casa segurando uma espada e se pergunta como ele poderia deixá-la ir assim. Embora ela goste de sacar a arma dela o tempo todo, ela é uma pessoa ancestral, então deve conhecer Kingon. E Lei Feng tem certeza de que se abandonar uma pessoa ancestral, não importa se ela for presa, sobreviver por sorte ou outra pessoa acolha ela, ele vai se arrepender, com certeza.
Então o prota se anima porque a cena nos livros de fantasia está bem em sua frente e se pergunta como poderia deixar essa oportunidade passar. E mais uma vez ele tenta oferecer um lanche para o jovem, que deve estar com muita fome após a sua longa jornada. Ela fica muito tentada a aceitar e começa a salivar imaginando como aquilo pode ser realmente delicioso. Mas segue firme em sua decisão de não aceitar nenhum tipo de alimento por precaução, ainda que queira muito aquilo. Jianhe permanece desconfiada e bem segura com a sua espada e de longe vê o guarda-chuva no chão. Enquanto o prota ainda está comendo seu lanche, ela pergunta o que é aquilo e ele afirma que é comida. Ele pergunta se deveria dar uma mordida primeiro para provar que não é venenoso e os olhos de Juan brilham por essa possibilidade. Então ele começa a comer tranquilamente, enquanto a jovem observa atentamente se ele vai sobreviver a isso. Mas quando come, o prota lembra que essa comida pode fazer mal para o estômago da moça, que não está acostumado com esse tipo de alimentação. Assim, ele continua comendo e avisa que o corpo dela talvez não consiga dar conta desse alimento e que vai fazer uma tigela de arroz para ela se alimentar. O prota finaliza o seu lanche e Jianhe fica furiosa por ele ter comido tudo e não ter deixado nem um pouco sequer para ela experimentar. Mas Lei Feng se sente assustado por ter aquele jovem diante dele em pé com uma espada nas mãos e pede para que ela se sente. Então ela palpa o sofá para ver se é tranquilo se sentar ali e se não vai acontecer nada com ela. Lentamente ela começa a se sentar, sempre atenta olhando para Lei Feng e segurando firmemente a sua espada nas mãos. Juan continua atenta a tudo à sua volta e olha atentamente para o prota, que parece mais tranquilo agora. Ela parece irritada com o prota e observa que, embora não esteja familiarizada com tudo, sabe sobre guarda-chuvas. E entrega o guarda-chuva de Lei Feng em suas mãos, que parece surpreso com a atitude da garota. Ela também conclui que esse lugar é muito estranho, a começar pela televisão que ela não sabe o que é e de onde vieram todas aquelas pessoas que viu mais cedo. Enquanto o bichinho de estimação do prota descansa, ela observa que tudo ali é muito estranho. Até mesmo as coisas que ele come são estranhas, então ela precisa ficar sempre atenta e ser cuidadosa com tudo. Jianhe continua olhando tudo ao seu redor e pergunta ao prota onde ela está agora e ele responde que esta cidade se chama Jianshen. Ele continua dizendo que não sabe como explicar direito e pergunta se ela conhece Li Bai e a jovem rapidamente pergunta se ele sabe onde ele está. Então ele pede para que ela não se assuste com o que ele vai dizer agora, mas pede que antes ela deve abaixar a espada, pois tem medo de ser atacado. Jianhe estende as suas mãos para colocar a espada sobre a mesa e baixar a guarda. Ela diz que não importa onde esse lugar fica, pois na verdade, tudo que ela quer é ir para casa de uma vez por todas. O prota olha atentamente para o jovem, que agora parece triste e sem direção alguma sobre o que vai fazer. Nesse momento, ele abaixa a cabeça e diz que talvez ela não seja capaz de voltar porque eles estão muito longe do lugar de onde ela veio. Ao ouvir as suas palavras, a jovem fica assustada ao imaginar que jamais poderá voltar para sua casa. Sentindo uma mistura de raiva com desespero, ela pergunta o quão longe eles estão de sua casa. Mas ele simplesmente diz que eles estão a 1200 anos de distância. Ela não entende de início e pergunta a Lei Feng o que isso quer dizer, pois não conseguiu entender. O prota começa a explicar que ali onde eles estão agora é 1200 anos depois da época em que a jovem é. Assim, não importa se ela conhecia aquelas pessoas ou não, porque eles eram de aproximadamente 1000 anos atrás. Então, ela fica confusa e desesperada quando ele diz que todas aquelas pessoas já perderam a sua vida há aproximadamente 1000 anos atrás. Jianhe fica desesperada com tudo que acabou de ouvir e se levanta rapidamente do sofá, sem acreditar. Mas o prota diz que somente se estiver mentindo ou não, ela vai descobrir lentamente, mas já viu que tudo não é nada familiar, então pode pensar nisso como um mundo novo. Ele continua dizendo que ela pode pesquisar sobre a vida daquelas pessoas, mas avisa que esse mundo é perigoso e seguro e tem as suas próprias leis para continuar a salvo. A jovem diz que ele está mentindo, mas o prota diz que ela é inteligente e já deve ter visto que o mundo lá fora é totalmente diferente do que ela está familiarizada. Lei Feng afirma que todas as pessoas que a jovem conheceu agora viraram história, enquanto pensa que ela não é agressiva, mas apenas está assustada. Nesse instante, Jianhe dispara para tentar fugir para algum lugar que nem ela sabe onde, mas o prota fala para ela esperar. Então ela empunha a sua espada contra ele, para tentar se defender de qualquer ataque que possa vir. Lei Feng explica que ela precisa entender as leis desse mundo para continuar a salvo e a primeira delas é que ela não poder balançar uma arma assim, pois é muito perigoso. Ainda com a espada contra o prota, ela pergunta por que ele está tentando ajudá-la se ao menos a conhece. Ele começa a contar a história de quando conheceu o melão de inverno que estava lá fora no frio e ele pegou o bichinho para cuidar. A jovem pergunta quem é melão de inverno e o prota pega o seu gato amigavelmente, dizendo que é o seu bichinho de estimação. Mas Jianhe fica indignada achando que o prota está a desprezando, mas ele diz que não se trata disso. A jovem ainda está em posição de alerta e sua expressão revela preocupação e confusão com tudo o que está acontecendo. Ela analisa o prota e embora não saiba que o que ele disse é verdade, à primeira vista ele parece um homem normal do bem.
e continua observando que ele parece apenas um cara normal voltando para casa e a encontrando no corredor do seu prédio. Ela lembra também que quando estava ficando escuro lá fora ele quis emprestar o seu guarda-chuva para que se protegesse. E mais uma vez a garota pergunta por que o prota está ajudando e ele responde que, para ser honesto, é um pouco de curiosidade, pois isso é incrível. Ele está animado e pede para que ela imaginasse como seria incrível se ele tivesse cruzado a sua época e ela encontrasse o homem depois de muitos anos. Mas ele ainda está falando quando a jovem o interrompe dizendo que a sua aparição em sua época como pessoa anônima faria com que ele perdesse a vida pelo chefe. O seu barato foi cortado no mesmo instante e o prota se irrita com a fala da garota. Então explica que ela não pode simplesmente acabar com a vida das pessoas ali, pois todos são amantes da paz. Lei Feng não sabe como a jovem chegou até ali, mas se descobrir como isso aconteceu, talvez ache uma forma de voltar para sua casa. Mas ele já deixa avisado que, enquanto isso, ela deverá aprender a viver nesse mundo, e a primeira regra é não sair por aí machucando as pessoas. O prota olha para sua televisão e diz que ela não pode ficar destruindo as coisas também e Jian recomeça a se irritar com tudo isso. Lei Feng diz que quer ajudá-la, mas se ela quiser pode ir embora e que é melhor tomar cuidados com os agentes públicos, que são perigosos caso ela machuque alguém. Após dizer tudo isso, o prota sai da presença da jovem e deixa ela desconcertada, tentando descobrir o que vai fazer agora. Mas Jian reolha para si mesmo e percebe que não tem roupas para vestir naquele lugar, pois as suas vestes são diferentes de todas as pessoas dali. O prota diz que ela deve largar a sua espada, pois vai pedir comida para ela e alguém vai lá entregar. Ele continua falando que já se arriscou muito deixando ela entrar e que ele não deve se preocupar apenas em ela ser achada, mas também em sua espada o cortar. Então, pergunta se ela entender e a jovem parece irritada com tudo isso, mas hesita em agir de qualquer forma. Finalmente, ela atende o seu pedido e larga sua espada no chão, apesar de não concordar com isso. O prota pergunta o que ela está acostumada a comer para ver se tem algo parecido ali, e ela responde que normalmente come bolo da lua redondo. Mas ele decide deixar isso para lá e pedir arroz e pães para ela se alimentar. Além disso, ele também diz que ela pode tomar banho primeiro antes de sair para comer e pergunta se ela saber como usar o banheiro e secar as suas roupas. Mas ela fica confusa e pergunta onde ela poderá tomar um banho ali naquele lugar. Então o prota leva a jovem até o banheiro e ela fica desesperada com o que está vendo, pois nunca conheceu um lugar daquela forma. Lei Feng fala que o seu mundo é cheio de coisas incríveis e que ela não deve fazer uma confusão, porque sempre vai sentir que alguém quer machucá-la. Mas ela pode ficar tranquila, porque ele nunca vai machucá-la em nenhuma hipótese. Ela apenas observa atentamente as palavras do rapaz e parece acreditar no que ele está falando. Ele mostra o chuveiro para ela e ensina como deve usar para sair água fria ou quente para desligá-lo quando acabar. Então, o prota deixa ela manusear o chuveiro para descobrir como usar por conta própria. Ele apresenta o seu shampoo e diz que ela deve lavar os seus cabelos e depois enxaguar a espuma que vai surgir. Na sequência, ensina como ela deve usar a privada e como tudo vai embora após dar a descarga e a jovem está absorvendo tudo o que pode. Agora, Lei Feng está sentado no sofá esperando Jian terminar o que precisa ser feito antes de dar as próximas instruções. Quando, de repente, ele ouve ela perguntar se tem alguma roupa igual às das outras pessoas para ela vestir. Ele vai até o seu guarda-roupa para ver se tem algo que possa servir nela por enquanto. Depois, vai em direção ao banheiro para entregar tudo o que ela precisa nesse momento. Ele consegue abrir a porta e a jovem se assusta com a entrada inesperada do prota. Ela parece um pouco enraivecida e o nosso herói lembra que não ensinou como ela deve trancar a porta do banheiro. Mas afirma que não tem roupa feminina em seu guarda-roupa e que vai comprar roupas para ela no próximo dia. Então, a convida para observar como ela deve trancar a porta quando for usar o banheiro. A porta se fecha e ele mostra todas as funcionalidades da porta e como ela deve usar a maçaneta para ficar segura. Após sair para a sala, o prota se anima e diz que por sorte não está nem perto do ponto. Caso contrário, tem certeza que estaria derramando o líquido vermelho em seu lugar. E, finalmente, ele cai no sofá em uma soneca intensa após um longo dia de trabalho e todos os acontecimentos recentes. Enquanto isso, Jian está no banheiro admirada com tudo que está encontrando de novo nesse mundo diferente. Ela observa o sabão produzido pelo shampoo que o prota lhe mostrou e até quer saber o gosto que ele tem. Mas ela descobre que não é tão bom assim e cospe fora o shampoo de sua boca. No sofá, Lei Feng ainda está analisando toda essa situação e se perguntando se isso é um sonho, pois tem uma garota ancestral guerreira dentro do seu apartamento. A espada de Jian está ao lado e o prota decide olhar mais de perto os seus detalhes. Ele tira ela de sua proteção e observa sua estrutura metálica brilhante aparecer. E começa a pensar que se conseguisse uma chance de deixá-la com um especialista histórico, poderia identificar se aquilo é mesmo uma antiguidade ou não. Durante esse tempo, Jian sai do seu banho refrescante de cara nova e totalmente limpa. Ela observa o prota enquanto ele ainda está sentado no sofá com um pedaço de papel e uma caneta nas mãos.
Ela chega perto dele e logo pergunta o que tanto ele está escrevendo naquele pedaço de papel. A jovem está admirada com tudo e fica olhando atentamente para descobrir o que ele está anotando. Então, ele mostra o papel e diz que esses são os problemas atuais que precisam ser tratados e pergunta se ela consegue ler os escritos. Ela pega e analisa de perto, mas diz que há algo estranho e muito difícil de reconhecer. O prota pega a folha de volta e diz para ela não se preocupar, pois ele irá falar sobre isso depois. Jian observa as roupas que está vestida e acha que elas são muito estranhas, pois não está acostumada com isso. Nessa hora, o prota fica um pouco sem jeito e diz que ela ficou muito bem nessas roupas. Mas rapidamente explica que esse é um costume para elogiar a boa aparência das pessoas e não é algo que poderia ser levado como um flerte ou algo assim. Então a garota sim, irrita e diz para o prota que é melhor ele não falar nenhum flerte. De repente, Lei Feng observa os sapatos da jovem, que ainda são da sua época e diz que tem chinelos na casa dele. Então diz para ela guardar os seus chinelos velhos, pois no próximo dia irá comprar um par novo. Enquanto ela vai em direção à sapateira para guardar os chinelos, o prota observa, reparando que ela é muito fofa. Quando a garota chega bem perto da porta, a campainha toca com a sua comida e ela leva um baita susto. Mas o prota tranquiliza e diz que é apenas a comida e pede para que ela não fique tão nervosa com isso. Ele analisa que essa garota é cautelosa e desconfiada e não é tão diferente de um gato selvagem sem teto. Nesse momento, ela está saindo do banheiro, enquanto o prota tira a comida da sacola e fala para que ela desfrute de sua refeição. Ela pega a comida e senta na mesa para começar a comer e fala que pensou em um ditado que o seu subcomandante costumava falar sempre. Ele dizia que se uma pessoa tem a intenção de fazer algo para você, ele deve ser um ladrão, com certeza. Mas agora ela está contente e sorri para o garoto que ajudou quando estava perdida. E agora tem uma expressão amigável e diz que ele é uma boa pessoa. Já se passaram algumas horas desde que Jian chegou ao apartamento de Lei Feng. E agora os dois estão sentados na mesa conversando enquanto ela ainda termina a sua refeição. A jovem baixou a guarda e conseguiu se alimentar devagar com a comida que o prota pediu. Lei Feng olha para a jovem e pergunta se acabou de comer e se eles podem conversar agora, já que ela está vivendo 1200 anos depois. Mas Jian olha para ele e hesita por um momento, como se quisesse se resguardar. O prota diz que tanto faz se ela consegue aceitar ou não, mas o resto da sua conversa será baseado nesse entendimento. Ele diz que dentro da sua casa é completamente seguro e mesmo se ela tirar a sua vida com a espada, contanto que o seu corpo não cheire mal, ainda poderá ficar ali, em direção à sua televisão quebrada e fala para que ela não continue pensando na sua espada ou outra arma. E explica que aquele dispositivo é chamado TV, que faz um som e é usado para um bom entretenimento, inofensivo para todas as pessoas. Então, ele pega o celular que está no seu bolso para que ela possa analisar de perto, para o aparelho, enquanto reproduz uma música e diz que existem muitas coisas para relaxar ali. Ele reforça que ali é perfeitamente seguro e caso ela não entenda o que ele estiver fazendo, poderá ficar à vontade para perguntar, pois nunca vai machucar ela. A jovem permanece sentada, apenas ouvindo todas as instruções que o pronto está dando e parece um pouco nervosa. Ele baixa a cabeça nesse momento e parece um pouco aliviado por ela finalmente estar entendendo o que ele está falando. Então ele olha para o lado de fora de sua casa e diz que é um pouco mais complicado a vida lá fora. Ele diz que é um mundo pacífico agora, onde todo mundo vive em paz e feliz, e que é muito seguro, mas só é seguro para ele, porque para ela é perigoso em qualquer lugar. Então ela não entende porque pode ser perigoso apenas para ela e pergunta o motivo disso. Então o protege explica que é porque ela apareceu do nada e pode machucar outra pessoa. E exemplifica que, no Palácio Real, se ela vaguear com uma espada, seria perseguida ou capturada e instantaneamente reconhecida como uma intrusa. Nesse momento, Lei Feng abre a gaveta da sua estante e pega algo lá de dentro. Ele mostra um papel e diz que é um cartão de identificação e todo mundo ali tem um número único desde que nascem e que ajuda a polícia a prender criminosos. E diz que aqueles que não têm esse cartão são levados para uma investigação detalhada e não sabe o que pode acontecer depois. Lei Feng conta todas as histórias possíveis sobre os policiais poderosos e a lei para assustar a garota e evitar que ela machuque alguém na rua. Mas a sua estratégia é apenas esconder ela, porque se alguém notar e revelar a sua identidade, ela será uma sensação global. Uma verdadeira guerreira ancestral. Jian acredita nessa história e pergunta se ela é uma refugiada, mas o prota explica que, na verdade, é bem pior do que uma refugiada. Mas ela fica assustada quando o prota diz que é parecido com um escravo sem um contrato, desde que ela seja pega. É uma coisa terrível pelas severas consequências. Com seriedade, ele diz que nesse mundo ela está em uma posição perigosa e que está feliz por conhecer a pessoa ancestral que viveu há mais de 1200 anos atrás. E a garota apenas olha para o prota com um olhar inocente, como uma criança indefesa. O próprio afirma que está disposto a ajudá-la o quanto puder para ela ficar familiarizada com o mundo e se esconder para se adaptar aos poucos. Mas ela parece confusa e triste agora e pergunta como ela pode acreditar nele, pois só quer ir para casa.
Então ele fala que se ela não quiser acreditar, é só esquecer de tudo isso. Ele diz que não é fácil para ele ajudá-la, mas em sua situação atual, a internet inteira poderá se surpreender pela sua subida e ela não pode esconder isso. Então ela deverá cooperar para fazer isso, porque se ela não acreditar nele, ele não vai poder ajudá-la. Eles param por um instante, enquanto a jovem pensa sobre tudo que o próprio falou. Então, ela pergunta, o que deveria fazer agora diante de tudo isso? O prota pega a espada e diz que ela não deve empunhá-la a qualquer momento, porque para as pessoas desse mundo isso é muito assustador. O prota pergunta se ela tem alguma outra dúvida e se quiser, pode perguntar agora, mas ela balança a cabeça dizendo que não. De repente, ela olha um pouco envergonhada para o prota e estava pensando em algo que deseja perguntar. Então, rapidamente, ela pergunta onde está a esposa dele e Lei Feng fica um pouco sem jeito nesse momento. Ele se pergunta se fofoca é o instinto natural das mulheres, mas a jovem está preocupada com isso porque está vestindo as roupas dele. Mas o prota afirma que é apenas um cão solteiro que viveu por mais de 20 anos e que atualmente não está casado. Então, a jovem parece surpresa por perceber que um homem da caridade não está casado. Os dois permanecem em silêncio um pouco constrangidos com a situação enquanto olham um para o outro. De repente, o prota leva suas mãos para o seu rosto, como se tivesse tendo uma ideia em meio a essa situação. Ele diz que é normal a ideia de um homem e uma mulher ficarem sozinhos em um quarto juntos e ela não precisa dormir com ele porque ele tem um quarto de hóspedes. Então, ele caminha em direção ao quarto vago e pede para que ela o acompanhe. Enquanto a jovem se abaixa para pegar a sua espada, ele explica que, na verdade, ele usou esse quarto para guardar todas as suas coisas. Mas continua dizendo que ninguém morou lá por muito tempo e pode estar um pouco bagunçado, mas ele vai limpar e ficará bom. Ele abre a porta e a imagem é de algumas caixas, mas o Projota afirma que alguém vai trazer a comida quando ele encomendar, e agora o trabalho será arrumar esse quarto. Jean permanece imóvel, observando o garoto arrumar o quarto para comportá-la. Ela está tensa e observa que esse lugar é estranho e que o dono nessa cidade ainda não está casado. O prota chega e fala que o único colchão que conseguiu encontrar é o que ele costuma usar no inverno, mas ela poderá usar, pois ele está bem lavado e limpo. E enquanto arruma a cama, o prota fala para que ela descanse um pouco, porque sabe que está um pouco confuso agora. Ele admite que também se sente do mesmo jeito e, com sorte, quando eles acordarem amanhã, todos vão perceber que isso foi só um sonho. Então, ele sai do quarto para deixar a jovem à vontade para descansar, e ela apenas observa. Antes de sair, o prota se volta para ela e se apresenta mais uma vez, desejando que ela tenha uma boa noite. Jean não sabe bem o que responder e continua observando o rapaz, que a deixa sem graça por um momento. Finalmente, ele fecha a porta e ela se encontra sozinha em seu quarto. A garota caminha de um lado para o outro, analisando todo o ambiente e o que aconteceu até agora. Ela também confere a sua espada e guarda para que fique totalmente segura. Jean está cansada, muito confusa e tudo o que mais quer é voltar para casa, mas reconhece que precisa descansar um pouco por enquanto. Ainda é alta madrugada e lá fora a lua ilumina toda a cidade com um espetáculo de paisagem no céu. O prota está deitado em sua cama olhando pela sua janela, pois não conseguiu dormir ainda. Ele também não para de pensar na garota que encontrou do nada em seu corredor, enquanto se pergunta se aquilo seria um sonho. Ele vira para o outro lado, na tentativa de evitar mais uma vez esses pensamentos. Mas continua analisando que tudo o que aconteceu não tem senso de realidade nenhum. O prota começa a se lembrar como foi o seu dia e recorda que saiu para procurar uma entrevista de empresa e não conseguiu voltar na chuva. Ele não tinha guarda-chuva, então voltou depressa para casa em um dia normal e sem sorte nenhuma. Ele coloca as mãos em sua cabela e tenta se lembrar se algo diferente aconteceu para que ele pudesse estar dormindo e sonhando. Pois ele trouxe uma garota que prefere sacar uma espada toda hora e que afirma ser de tempos antigos. É uma verdadeira confusão e isso parece demais para a cabeça do prota. Mas ele decide descansar, porque quem sabe isso tudo não seja apenas o fruto de um dia inteiro de cansaço e desesperança. A noite não vai demorar a passar e ele só precisa esperar até amanhã para que tudo volte para o seu lugar. Finalmente, o dia amanheceu e o sol raiou lá fora em um dia ensolarado após um temporal. Lei Feng abre seus olhos e percebe que é um novo dia e terá que levantar para continuar a sua luta diária. Então, ele estende as suas mãos para pegar o seu celular e ver que horas são agora. Quando ele pega o celular nas mãos, percebe que já são 10 horas da manhã e passou do horário, dormindo demais. Ele leva um susto com aquele horário, pois precisa se levantar depressa para começar o seu dia. Nesse instante, ele se lembra de tudo o que aconteceu na noite anterior e precisa verificar se foi mesmo realidade ou se a garota já destruiu tudo enquanto ele dormia. Então, ele dá um pulo rápido da cama, sem nem pensar direito, e vai andar pela casa para procurar a garota. Ele abre devagar a porta do seu quarto e espia escondido para ver o que ela está fazendo. A jovem está sentada no sofá observando atentamente a sua espada. Então, ela percebe que o prota já acordou e que está a observando e logo chama pelo seu nome.
Logo ele aparece e conclui que tudo isso realmente é realidade e não apenas um sonho. No mesmo instante, ele tosse, pois ficou um pouco sem graça na presença de Jianhe. Ainda um pouco sem graça, o prota diz que ela acordou cedo, mas ela atesta que já é quase meio-dia. Lei Feng está um pouco nervoso e se pergunta se é assim que essa conversa vai continuar. Então, ele pergunta se ela está com fome, que leva as mãos para a barriga e diz que está com um pouco de fome sim. Jian repara por um momento e parece que acaba de ter uma ideia. Ela olha atentamente para a roupa que está vestindo, enquanto o prota permanece sem jeito em sua presença. Ela sai rapidamente e pede para que o prota espere um minuto, que fica sem entender nada sobre as intenções da garota. Ela volta rapidamente e está apressada, pois deseja recompensar o prota por todo o bem que está fazendo por ela. Ela pega as suas mãos para lhe dar algo e diz que provavelmente ele ficará bem com essas peças. São duas pedrinhas brilhantes que parecem valer muito dinheiro e ele se pergunta se aquilo é ouro. Então, a jovem pega o seu cordão que também deseja oferecer ao rapaz, dizendo que deve ser o bastante para penhorar mais de prata. Mas, nessa hora, o prota pede para ela parar porque está apenas perguntando e ainda não pode levar ela para fora, e devolve as suas pratas. Ele observa a garota e percebe que precisa comprar algumas necessidades diárias e roupas para ela e, depois, trazer um pouco de comida. Enquanto escova os dentes, o prota analisa que se ela sair com aquela roupa dele, seria muito estranho, serem um pouco melhor do que o pano de saco e o sapato de palha. Então, pensa que quando ela colocar roupas modernas, amarrar o seu cabelo em vez da corda quebrada, não deve ter problemas em andar por aí. Ele se sente aliviado porque a delegacia é do outro lado da rua e é tão perto que tem poucas patrulhas nas ruas. E conclui que desde que uma pessoa não haja como um idiota lá fora, não será exposta. Enfim, ele chegou em uma loja de departamentos de roupa feminina e analisa o que deve fazer agora. Ele chama a vendedora da loja, aí começa a procurar por roupas apropriadas, que devem caber na garota. O prota estava andando pela loja e percebe algo muito chamativo e bonito. Ele vê que é um vestido muito delicado e pede para que a vendedora pegue um daquele também. Ele sai da loja e continua andando pelo shopping para descobrir novas lojas para comprar coisas essenciais. Ele está em frente a uma loja de lingerie e precisa criar coragem para entrar sozinho naquele ambiente. Mas se sente totalmente intimidado e conclui que é impossível entrar sozinho ali. Uma hora depois, o prota terminou suas compras e dá um suspiro aliviado por ter concluído a sua missão. Ele olha para as suas sacolas e percebe quantos itens conseguiu comprar hoje. Nesse momento, ele parece um pouco desconfortável e enfurecido com essa situação. Mais rapidamente, vê outra loja diante dele e segue em sua direção para comprar algo a mais. Trata-se de uma biblioteca e o prota decidiu adquirir alguns livros que podem ser importantes agora. Na verdade, ele conclui que não importa se isso é útil ou não, mas deve manter isso em casa primeiro. Ele ainda está no centro da cidade e o movimento é muito grande quando eu decidi voltar para casa. Ele está caminhando tranquilamente nas ruas da cidade, carregando as suas compras para chegar até o seu apartamento. No meio do caminho, ele encontra um policial que pergunta se ele foi fazer compras e ele fica um pouco sem graça e afirma que sim. O policial pergunta se o prota ligou para ele ontem, mas Lei Feng diz que discou acidentalmente o número errado e, na sequência, pergunta se ele já comeu a sua comida. O policial diz que o prota deve ser cuidadoso e manter suas portas e janelas fechadas porque ouviu a senhora Lian, que recentemente parece ter um ladrão no bairro. Se ele chegar em sua casa e abre a porta avisando para a garota que chegou. Quando ele olha para Jianhe, percebe que ela está assustada e já em posição de combate com a sua espada em mãos. Então, ele entrega a comida para ela e reforça que é perfeitamente seguro ali e que ela está agindo estranho, mas eles podem comer tranquilamente. O prota diz que comprou alguns itens essenciais diários para ela e que vai separar depois da comida, então a garota agradece. O jovem então olha para a garota como se estivesse esperando algo a mais e ela pergunta por que ele está olhando dessa forma. Ele sonha por um momento e pergunta se ela não deveria dizer, obrigada, jovem guerreiro. Então ele chega perto dela e pergunta se ele conta como um jovem guerreiro ou um bom homem, ou talvez outra coisa. Ela fica sem entender um pouco, então começa a dizer obrigada e logo em seguida diz, jovem guerreiro. O prota fica satisfeito com essa resposta e cumprimenta a garota afirmando que esse é um grande trabalho. A garota apenas fica olhando para ele com os olhos cerrados, ainda tentando entender o que aquilo significou. Depois disso, o prota abre a sua comida e convida a garota para comer e matar a sua fome. Ele educadamente está comendo a sua comida, mas se assusta quando percebe a forma que ela come rápido e sem regras. O prota continua observando Jianhe e fica um pouco sem jeito por perceber a sua beleza encantadora. Ele não consegue explicar, mas se sente satisfeito por tê-la ao seu lado neste dia. Por fim, eles terminaram de comer o alimento que o prota trouxe e estão totalmente satisfeitos. Então, o Projota pega as roupas que comprou mais cedo e mostra para a jovem, afirmando que não sabe com qual tamanho ela está confortável, mas deve servir.
Ele fica sem jeito e apresenta o vestido que comprou, especialmente dizendo que ela pode usá-lo, mas se não gostar dele está tudo bem, e também comprou os sapatos confortáveis. Enquanto ele está pegando as sacolas com mais coisas que comprou para ela, a jovem pega uma peça diferente e pergunta o que é aquilo. É uma lingerie e ele fica desesperado porque não sabe como explicar para ela o que é aquilo. Rapidamente, ele disse que ela deveria saber como vestir essas roupas, mas se realmente não souber, ele pode tentar encontrar um vídeo para ajudá-la. Nesse momento, ele pega um pacote e entrega para a moça, dizendo que são todos usados por mulheres, então ele não vai se aprofundar muito. Jian-He olha confusa para o pacote, tentando desvendar o que seria aquilo. Por fim, ele entrega 2 livros para ela, dizendo que é sobre história, caso ela goste, e que pode experimentar vários deles, se preferir. O prota decide ensinar para a jovem como usar o computador para que ela possa facilmente aprender tudo por meio dele. Ele observa que a jovem está cansada e que não é de se admirar porque na noite passada ele também estava sem sono até depois de meia-noite. Então decide perguntar se ela não dormiu na noite passada e pede que ele descanse um pouco e que podem falar sobre isso depois, perguntando se ela tem mais alguma dúvida. Jian-He olha atenta para Lei Feng e pergunta: qual é o status dele nesse mundo? Ele responde que é uma estudante graduada que está prestes a se tornar um assistente social e ainda está desempregado. Ela pergunta se ele é uma criança rica e ele responde que não pode falar sobre isso porque vem de uma origem pobre e tem muitas profissões nesse mundo. A jovem começa a imaginar o que isso pode significar e deduz que ele deve ser um membro da família de um senhorio. Agora, a jovem não hesita e decide abrir os livros que o prota trouxe para ver as informações que contém neles. Ela abre página por página e começa a ver a história do mundo durante várias décadas. Ao ver todas as informações que estão no livro, ela fica triste e começa a chorar, se perguntando como pode voltar ao seu mundo. O prota percebe a tristeza da jovem e diz que acha que isso deve ser mais difícil e pergunta como ela chegou ali ontem. A moça responde que estava perseguindo um pequeno ladrão na chuva forte ontem e se perdeu no meio da floresta, então deu a volta para a direita e esquerda e viu essa casa alta. Neste momento, Lei Feng olha para fora do seu apartamento e percebe que não tem florestas ali por perto. Então, ele se volta para a garota e diz que primeiro ela precisa tentar sobreviver e só depois pensar em voltar para o seu mundo. Ele aproveita e pergunta qual é a classificação militar da garota e quais são as suas habilidades de artes marciais. Ela responde que na gangue Yan a sua classificação militar e habilidade são considerados como os mais poderosas. O protesta é animado em conhecer mais sobre as habilidades da jovem e começa a fazer várias perguntas sobre o que ela consegue fazer. Ele pergunta qual alto ela pode pular sem se machucar, então ela começa a andar pelo apartamento para analisar a possibilidade. E conclui que talvez esteja tudo bem pular dali de um lugar bem alto. Então, ela aponta para o 4º andar do prédio ao lado e o prota fica admirado com essa informação. O prota continua muito animado e pergunta se ela sabe como praticar artes marciais, citando várias técnicas diferentes que ele conhece. Mas Jian-He fica sem entender direito o que isso significa e pergunta para ele o que deveria ser aquilo. Ele deduz que, como ela já pratica Kung Fu, talvez ela possa ensinar a ele, mas a jovem fica assustada com isso. E logo fala que ele é muito velho e mesmo se tivesse a determinação e perseverança, não iria alcançar nada e isso não diminui a animação do prota. De repente, ele percebe que pode ter exagerado na animação e pergunta se eles são maestria, sou algo muito estrito. E pede desculpas pela sua afobação, dizendo que está tudo bem, mas ela responde que não são e que são apenas alguns movimentos e que não tem maestria. Jian-He resolve movimentar rapidamente os seus pés e se colocar em posição, avisando para o prota ter cuidado. Ela explica que o primeiro treino de artes marciais, soltando várias habilidades e técnicas que devem ser aprendidas. A jovem já quer começar a lutar e disse que ele já é velho bastante e que o treino de artes marciais é algo a longo prazo, mas o prota hesita por um momento. Ele para e pergunta se pode aprender artes marciais sem praticar estacas, mas a garota se indigna e pergunta como ele pode praticar isso sem treinar estacas. Nessa hora, ele pergunta por quanto tempo deve praticar esse passo e a moça responde que por 3 anos, aproximadamente. O prota desanima nessa hora e diz que em 3 anos de estacas poderia ter se levantado e já estaria no exército. Então ele decide tentar outra coisa e pergunta se pode apenas aprender técnicas de espada, mas que Yang-He diz que as suas mãos não conseguem acompanhar os seus olhos. Nesse momento, o prota se sente pequeno e incapaz de praticar artes marciais depois dos argumentos da moça. Então ele desiste de tentar aprender e fala para que ela experimente as roupas. E se não servirem, ele poderá trocá-los depois. Então, a jovem pega as roupas que ele comprou e entra no banheiro para experimentar todas elas. O próprio fica apenas observando de longe, vendo quando a porta irá se fechar. Eu ouvi o trinco da porta fechar, rapidamente se levanta e corre para pegar a espada dela. Sem pensar muito ele pega e tira a proteção para começar a manusear a arma. Agora ele se sente um guerreiro com uma espada nas mãos e começa a balançá-la de um lado para o outro aleatoriamente.
Mas de repente, ele cai para o prostrado ao chão, dizendo que não consegue porque ela é muito pesada. Mas agora ele está paralisado com a chegada de Jianhe, que avisa que já trocou as suas roupas. Chega um pouco tímido e o prota observa que as roupas ficaram muito boas nela. A jovem afirma que experimentou tudo e que combina muito bem e o prota se anima dizendo que é uma questão simples. Ele pede para que ele dê uma volta para analisar se falta mais alguma coisa para complementar o seu look. E diz que se esqueceu de comprar uma fita de cabelo para ela, porque o que ela tem uma corda estranha, que amar o seu cabelo e pede para que ela deixe solto. Rapidamente ela pega a corda que está prendendo seu cabelo para soltá-lo. Finalmente, ela solta os seus cabelos e agora parece uma garota normal desse mundo. Nesse momento, ele fica sem graça e parece se apaixonar pela beleza da jovem, que ficou muito linda com um novo visual. Então ele desaba em sua frente e a jovem fica sem saber o que fazer, mas o prota diz que vai levar ela para caminhar à noite e que deve lembrar de comprar a fita de cabelo. As horas se passaram e agora Jianhe espia Lei Feng pela brecha do seu quarto. Ela observa que ele está sentado olhando para uma tela e tocando em algum objeto com a ponta dos seus dedos. Ela não hesita e decide ir até ele para descobrir o que é aquilo que ele está fazendo. Rapidamente, a jovem consegue chamar a atenção do prota, que rapidamente atende ao seu chamado. Ao receber toda a sua atenção, a garota pergunta o que é aquilo e o que ele está fazendo. Então ele explica que aquilo é um computador e que ela pode pensar nisso como uma forma de ver algo que está acontecendo a 1000 quilômetros de distância dali. O prato pergunta se o livro é difícil de ler e a jovem diz que é bem difícil, mas está acertando lentamente. Então ele fala que ela deve levar o seu tempo sem pressa, afinal ninguém sabe sobre isso e que ele pode não ser tão bom quanto ela se isso acontecesse com ele. A jovem fica sem entender nada sobre o que ele está falando e tenta imaginar o que aquilo poderia significar. O prota não perde tempo e já volta para a tarefa que está fazendo, pois deseja terminar logo com isso. A jovem continua observando e o prota apenas permanece sentado ali em frente ao computador, enquanto faz algumas anotações. Ela pergunta se geralmente ele não tem que trabalhar e o prota diz que esse é o trabalho, pois é necessário pensar para ganhar dinheiro nesse mundo. Então, a jovem deduz que o prota é um empresário e deve tratar de negócios no seu trabalho. Mas ele responde que não é muito exato, mas ela também pode entender assim e que isso não é tão importante para ela entender no momento. De repente, o apronta começa a comemorar como se algo tivesse dado certo no seu trabalho. Jianhe concorda com tudo que eles falou sobre o que ela devia aprender primeiro e observa algo na tela do seu computador. O produto se volta para a jovem e pergunta como são as habilidades de artes marciais do seu chefe, e a moça responde que são muito fortes. O prota fica admirando Jianhe enquanto ela fala e consegue observar cada detalhe e gesto que ela reproduz. Mas, nesse instante, ele se volta para o seu computador e diz que está vendo um vídeo agora. O próprio dá o play no vídeo e começa a rodar as imagens de uma jovem lutando bravamente com a sua espada. A protagonista do vídeo dá vários golpes balançando a espada de um lado para o outro com maestria. Os olhos de Jianhe brilham. No mesmo instante, ela fica totalmente admirada com o que está vendo diante de si. Ela se volta para o pronto, aí pergunta como aquilo pode ser possível e a jovem estar dentro do seu computador. Mas o prota continua animado e pergunta se o seu povo é poderoso como aquela menina do vídeo. Novamente, ele pergunta se eles eram tão fortes assim e a jovem fala que essas técnicas são divinas. A jovem então, faz um sinal de reverência, se lembrando de quando estava lutando com as pessoas do seu mundo, mas o prota permanece muito animado com tudo isso. Ele abre mais um vídeo e pede para que a jovem dê uma olhada naquilo. A pessoa que está lutando destruiu tudo o chão, apenas com a força de suas mãos. Ao ver essa cena, Jianhe fica totalmente paralisada e não consegue ter reação alguma com todo aquele poder. O prota olha animado para a jovem e pergunta o que ela achou disso, mas ela não parece muito amistosa com as cenas que acabou de ver. Então pergunta se esse é o verdadeiro poder das pessoas desse mundo e Lei Feng diz que não é isso, pois é como se eles imaginassem tudo isso e usam ferramentas para simular. Ela fica confuso e pergunta se tudo aquilo é realmente verdade, mas o prota fica todo confuso para responder e se atrapalha em suas palavras. A jovem quer saber se aquilo é real ou falso e o prota explica que as artes marciais são falsas, mas o que ele disse é verdade. O prota diz que no mesmo mundo, é possível que tantas pessoas estejam vestidas com estilos diferentes e é assim como eles imaginam as pessoas antigas. E continua explicando que isso é como eles imaginam como seriam os artistas marciais e que eles apenas incluíram um cenário retratando os tempos antigos. E pergunta para a jovem se isso foi difícil de entender, enquanto ela parece um pouco inconformada com essa explicação. O proto admite que isso já era esperado mais uma vez que a jovem esteja mais acostumada com esse mundo, vai poder entender melhor os filmes e arte. Logo, ele pergunta se o líder da gangue da jovem era especializado em artes marciais e ela diz que é comparável aos homens do filme, se comparar a forma como se movem. Mas ele se indigna e pergunta se não havia capacidade de se fazer movimentos sobre-humanos, e a jovem responde que sim,
mas as pessoas focavam em apenas um aspecto, e continua explicando que para todos da gangue, apenas a segunda senhorita era capaz de movimentos habilidosos, mas não era tão boa quanto dos homens do vídeo. O prota para por instante começa a analisar essas informações sobre os poderes das pessoas da antiguidade. De repente, ele tem uma ideia de última hora para aprender artes marciais da forma que deseja. Ele coloca mais um vídeo no computador e pergunta se Jean-Ré já havia aprendido sobre aquela técnica específica. Ele diz que essa técnica ajuda movendo seus braços rapidamente como se parecesse um borrão e que ele deseja ampliar os seus horizontes. Mas ela para por um momento e analisa com mais cuidado os golpes que o cara do vídeo está praticando. Nesse momento, a jovem se afasta um pouco e se prepara para mostrar um pouco da sua técnica de luta. Ela está focada e precisa se concentrar para se lembrar de todos os golpes que aprendeu desde a sua infância. Então, realiza movimentos rápidos e contínuos, utilizando apenas o seu corpo em combate. Por fim, continua os movimentos rápidos por mais alguns segundos até dar o seu golpe final e o prota vai à loucura com tudo isso. Kyang-Hee se volta para o prota e pergunta se é daquilo que ele estava falando e a sua resposta é que sim. A jovem, então, vai em direção ao seu quarto, e pede para que ele a deixe saber quando ele gostaria de aprender isso. A jovem permanece com um olhar amigável e diz que assim poderá ensinar para ele um método de treinamento para que ele possa aprender rapidamente. O prota não pode acreditar no que acabou de ouvir e que vai ter a oportunidade de aprender artes marciais com uma guerreira de verdade. Ao perceber que o prota está comemorando muito ao ouvi-la dizer que vai ensinar artes marciais, Jean-Ré fica entristecido e apenas caminha na direção oposta. Em certo momento, ela encontra uma bolinha no meio do caminho e tropeça nela. É o brinquedo favorito do melão de inverno, que agora está em frente à garota, e ela apenas permanece imóvel em sua frente. O seu olhar é triste e solitário nesse momento e o que ela só pensa é que todas as pessoas sempre fazem o bem para querer algo em troca. Então ela passa pelo melão de inverno sem dar atenção a ele e entra no seu quarto, batendo a porta em seguida. Ela lamenta porque, com certeza, não há ninguém nesse mundo sem motivos ocultos. Apesar de tudo, ela analisa que essas pessoas de bom coração, que não escondem suas intenções, levam as pessoas ao limite e agora que ela sabe o objetivo do prota, tudo faz sentido. Além disso, esse mundo parece muito perigoso e a jovem fica desanimada com essa situação. Então ela observa o quarto em que está alojada nesse momento. Olha para cima e de um lado para o outro e percebe que esse local parece espaçoso o suficiente para o que deseja fazer. Rapidamente, ela pega a sua espada e tira sua proteção para começar a treinar. Nesse exato momento, ela começa a balançar sua espada de um lado para o outro para praticar as suas habilidades de luta. O prota ainda está trabalhando em seu computador e ouviu o barulho da garota no quarto e se pergunta se ela não estava tirando uma soneca. Nesse momento, ele boceja e diz que também está muito cansado, apesar do seu único trabalho ter sido assistir vários vídeos da internet. Então ele resolve se jogar na sua cama para tirar um cochilo e se sente muito confortável. Em vez de dormir de uma vez, ele começa a meditar sobre tudo o que aconteceu e diz que isso parece muito incrível. Lei Feng sente muito confortável em ter uma artista marcial dormindo no quarto oposto do seu apartamento. De repente, ele ouve barulhos realmente altos e se assusta, se perguntando o que ela está fazendo agora. Mas finalmente ele consegue deitar em sua cama para descansar e acaba dormindo por horas. Quando Lei Feng acorda de sua soneca, ele fica um pouco atordoado e logo pega o seu celular para descobrir que horas são. Logo ele percebe que já são quase 7 horas da noite e que dormiu a tarde inteira. Rapidamente, o prota sai do seu quarto e olha de um lado para o outro para procurar pela garota que está em seu apartamento. Ele observa atentamente e conclui que está na hora de levar ela para fora para um passeio e mostrar o mundo para a garota. Agora, o prota está dando as instruções antes de saírem e diz para que a garota não faça seus saltos altos ou corridas desumanas subitamente e que deve ficar quieta. E mais uma vez, ele olha para ela para ter certeza de que entendeu realmente as suas instruções e a garota afirma que sim. Nesse momento, o prota pega o seu celular e resolve tirar uma foto da garota. Mas ela não entende o que está acontecendo e fica confusa, logo perguntando o que há de errado. Mas o prota olha amigavelmente para ela e pede para que ela faça um sorriso. Então ela obedece o seu comando, mas o seu sorriso não é nada parecido com um sorriso de outras pessoas. O prota apenas observa a expressão da garota e conclui que é fofo e ao mesmo tempo assustador. Então, pede para que ela esqueça e que ela deve ter certeza de não fazer nenhum movimento desnecessário, mas apenas caminhar normalmente tranquilo. A garota está agarrada fortemente com a sua espada, mas o prota fala para ela baixar a sua arma. Mas ele explica que todos nas ruas são fracos como ele embora ele possa ser alto. Um soco vindo da garota pode certamente acabar com ele. Finalmente, ela deixa a sua espada de lado e levanta as suas mãos lembrando da sua grande força, e o prota parece animado com isso. Ela diz que entendeu todas as suas instruções. E enquanto a garota está distraída, o prota mais uma vez tira uma fotografia dela.
Jian-He olha para ele tentando entender essa situação, mas o Projota apenas fala que eles precisam sair agora e que ela deve ficar sempre ao seu lado. Enfim, eles saem do apartamento e podem conhecer o mundo lá fora, como ele realmente é. Eles começam a caminhar e a garota dá um passo de cada vez com muito cuidado. O Prota sai tranquilamente para a rua, mas ela parece assustada e se esconde antes de sair. A garota observa todos os lados, enquanto o rapaz explica que esse é chamado de microdistrito e essas são construções residenciais, onde todas as famílias vivem. Ele explica que aquela é a entrada e a estrada está ali fora, e ao longo da estrada há diferentes lojas que vendem tudo o que você precisar, desde roupas até comidas. De repente, uma motocicleta passa por eles e Jian-He pula para longe com medo, mas o Prota pede para que ela se acalme. Ele observa toda essa situação e se pergunta, quem mais além dele trouxe uma pessoa dos tempos antigos para as ruas? Os dois caminham mais um pouco e mais à frente estão o policial e uma vizinha do bairro. A mulher percebe o Prota se aproximando com uma garota nova, que nunca tinha visto antes. Rapidamente, o Prota esconde a garota e pergunta para ela o que foi e a mulher diz que essa dama parece familiar para ela. O policial entra na conversa e pergunta ao Prótese, aquela é a sua namorada, mas ele responde que são apenas amigos. Nesse momento, a mulher que eles encontraram se lembra de uma pessoa segurando uma espada na escadaria. O policial pergunta que espada e a mulher começa a explicar que era uma espada bem longa e de cor negra, enquanto a garota se esconde atrás do Prota. Ele responde que isso é um cosplay, uma coisa popular entre os jovens atualmente, e que eles não entenderiam isso porque é uma forma de se vestir como um zumbi ou uma fada. Então a mulher pergunta se isso não seria aquela coisa que o seu neto sempre fala e que sempre tira um monte de fotos quando está vestido de zumbi. Rapidamente, o Prota pega pelo braço da garota e convida ela para andar mais um pouco para sair dali o mais rápido possível. Então ele dá um sorriso amigável para os dois que ficaram e diz para a mulher que está na hora dela ir para casa fazer a janta. Enquanto observam os duas jovens saírem, o policial diz que os jovens de hoje em dia possuem muito mais formas de se entreterem do que eles costumavam ter. Enquanto isso, o Prota ainda está segurando pelo braço da garota, que rapidamente tenta soltar de sua mão. Ele olha amigavelmente para Jian-He, que parece triste com toda essa situação que acabou de ver. Então, o Prota pergunta se aquela mulher viu ela na noite anterior, quando ela chegou. E suponho que ela tenha esbarrado com uma garota e não puxou conversa, mas apenas subiu as escadas depois de alguns olhares. E conclui que por sorte, ela deu apenas uma leve olhada, e se fosse algum guarda de segurança ou alguém mais bondoso, isso poderia terminar de forma ruim. Os carros estão passando pelas ruas e a garota se assusta com todos eles, perguntando o que é aquela coisa rápida. O próprio explica que isso é chamado de carro e que é como se fosse uma carruagem puxada por cavalos, mas não há nenhum cavalos nisso. Ela fica sem entender nada e agora começa a imaginar um cavalo dentro daquele carro, se perguntando como isso pode ser possível. O Prota mostra uma câmera para ela e diz que aquilo é como se fosse um olho que tudo vê, e que os filmes que eles viram são gravados usando aquelas coisas. Nesse momento, ele assusta a garota dizendo que essas coisas estão em todo lugar e alguém em um lugar bem longe está assistindo eles dois parados ali. Ele continua explicando para ela relaxar, porque normalmente ninguém fica olhando, mas a garota rapidamente sai correndo de perto dele. Deixa perto de um canteiro de gramas e começa a pegar alguns objetos, deixando o Prota sem entender nada. Volta até ele com algumas pedras nas mãos e o jovem pergunta para que são aquelas pedras que ela pegou. Mas ela não responde nada e começa a fazer um gesto contra a câmera que ele mostrou, mas o próprio rapidamente a império perguntando se ela não está planejando destruí-los. A garota olha para o Prota sem entender direito o que está acontecendo, enquanto ainda permanece com as pedras entre os dedos. O jovem apenas suspira enquanto leva a mão aos seus olhos e manda que ela coloque as pedras de volta no lugar. A cidade está acordada e muitas pessoas caminham por suas ruas quando Jian-He e Lei Feng chegam a um cruzamento. A garota observa atentamente tudo o que está à sua volta e permanece sempre ao lado do Prota, que explica para ela que aquilo é um semáforo. Ele diz que a luz vermelha indica que eles não podem atravessar a rua ainda porque os carros ainda estão passando e é perigoso. Mas quando a luz verde acende, eles podem atravessar tranquilamente porque se torna seguro. Enquanto estão atravessando pela faixa de pedestres, ele afirma que isso é uma lei no seu mundo. Jian-He se admira com tudo de novo que está conhecendo agora e olha para cima para ver uma lâmpada que se acende. Ela observa todas as lojas que está passando pela frente e como as pessoas caminham e entram e saem por ela. Muitas pessoas estão andando pela calçada e carros passando pelas ruas, o que deixa a garota ainda mais assustada. De repente, um pequeno cachorro começa a latir contra ela e ela já se coloca em posição de luta. Nesse momento, o Prota percebe o problema e oferece bolinhas de algodão para ela colocar no ouvido, mas a garota não entende nada disso. Ele imagina que provavelmente ela colocaria na cabeça ao invés dos ouvidos, e desistir na mesma hora. Ele começa a pensar em uma solução para algo e a garota olha atentamente para ele, tentando descobrir o que ele está pensando.
Na verdade, ele está olhando atentamente para um baú cheio de laços e acessórios femininos. O baú está cheio de acessórios brilhantes que podem ser usados por todas as mulheres. Ao olhar para o baú, os olhos de Jian rebrilham ao ver todas aquelas cores e formas diferentes. O prota coloca um dos objetos em suas mãos e pergunta se ela gostou desse, e a garota parece animada com aquele objeto. Ela pega o laço com as duas mãos e começa a esticar de um lado para o outro, mas o prota diz que ela não deveria usar daquela forma, mas sim para prender o seu cabelo. Então ela obedece ao seu comando e pega em seu cabelo para prender com o laço. Enfim, ela consegue entender para que serve um laço de cabelo e com seus cabelos belamente amarrados. O prota olha com um olhar apaixonado para a garota e percebe que isso realmente combina com ela. O dia está chegando ao fim e a noite toma conta de toda a cidade, que permanece com as suas luzes acesas. Os dois chegam em uma lanchonete e o prota pede 2 conjuntos de panquecas fritas com pimenta extra e uma porção de salada de pepino. Eles seguem até uma mesa enquanto a garota observa as outras pessoas comendo. O prota diz que este é o local para conseguir comida e foi ali que o seu lanche foi comprado. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!